Depois de muito tempo, agora iniciando de vez no tráfego pago, fazendo os primeiros passos aqui já com dois clientes e é só o começo. Esses dois agora vão gerar mais e mais através do boca a boca. Estamos aqui agora fazendo uma reunião com o meu sócio para a gente incrementar cada vez mais esse trabalho aí. Agora, definitivamente, eu sou um gestor de tráfego, porque agora possuímos dois clientes em carteira. E aí eu digo possuímos porque eu me associei com o meu amigo que já de faz tempo ele faz negócio comigo, de duas empresas passadas, né, nesse ramo do empreendedorismo. Ele sempre esteve do meu lado, me auxiliando em coisas que eu não sou bom e eu auxiliando ele em coisas que eu sou bom e posso ajudá-lo. Ou seja, uma mão lava a outra, né? Bom, eu relatei na comunidade Subido hoje que eu consegui esses dois clientes em apenas um mês e o pessoal me perguntou como que eu fiz isso. Tipo, tinha gente lá que estudando um ano não teve coragem de chegar nas pessoas e oferecer o serviço, não teve essa força de vontade, né? E cara, sinceramente é muito mais fácil do que a gente pensa. É muito mais fácil de você conseguir um cliente, de você sair para prospectar porta a porta do que realmente parece. Bom, foi bem fácil na verdade conseguir esses clientes. Eu tive apenas que abrir a boca e falar pro mundo. Tipo, coloquei no meu Instagram que eu sou gestor de tráfego, falei para amigos conhecidos que eu sou gestor de tráfego agora, e isso fez eles indicarem eu para outras pessoas, fez pessoas chegarem até mim, e dessa forma eu fui marcando reuniões. Marquei reuniões com indicações, fui até a empresa deles, apresentei meu serviço, eu e meu sócio, né, lógico. Apresentamos nosso serviço, o que a gente faria pela empresa dele, e o pessoal gostou bastante da nossa apresentação, da nossa ideia, e elogiou também, dizendo que por a gente estar começando, eles confiaram a empresa nas nossas mãos, porque eles sabem que se a pessoa está começando, provavelmente ela vai estar com aquela sede de vencer, aquela sede de dizer para o mundo que é bom, né? E ter um caso de sucesso, ter um case de sucesso ali para publicar no seu Instagram da sua empresa, fazer um relato, um vídeo, não sei como eu estou fazendo agora, né? Um vídeo. E foi isso que eles disseram que fizeram eles fechar com a gente, mas também a clareza que a gente mostrou as informações, como seria todo o processo. Eu fui claro falando que a gente está começando agora. Bom, sinceramente, eu já tinha experiência prática com isso, porque nas nossas empresas eu já havia mexido um pouco com isso, já sabia manejar o gerenciador de anúncio, meu sócio também, mas a gente não tinha o conhecimento didático necessário, porque a gente não foi muito profundo para saber como era cada coisa, como criar um público, como definir uma campanha do jeito certo, um orçamento certo. A gente só foi no básico do básico, simplesmente isso, fomos no básico do básico. E dessa forma a gente decidiu agora focar nesse mercado, onde há uma grande necessidade. Sim, também há uma grande concorrência, mas os concorrentes, eles estão mais piorando o mercado do que sendo um concorrente de fato. Por que eu digo isso? Porque esses mesmos clientes já disseram pra gente que passaram vários gestores de tráfego, inclusive a gente foi em mais de 10 empresas até o momento. E fechamos dois, já assinado o contrato, já feito o pagamento. E mais três está para fechar. Assim, tá meio no impasse ali, porque não tem orçamento, tá tentando encaixar o orçamento. Os outros se disseram que não acreditam mais nesse mercado, porque passaram profissionais lá prometendo céus e mares e não entregando nada. E aí aparecem pessoas dizendo que esse mercado aí vai acabar, que o gestor vai sumir porque a IA vai substituir, porque é só apertar botão, então qualquer coisa
qualquer um pode fazer, mas na verdade isso não é real. Por quê? Porque o gestor de tráfego, de fato, ele tem que fazer uma série de processos. Eu, inclusive, não sabia que seria dessa forma, que é um negócio bem complexo até no início, bem complexo. Mas depois que você entra, que você tem mais contato, que você tem um entendimento melhor da ferramenta, que você começa a pôr em prática de fato aquilo, né? A sua cabeça parece que dá um estouro, fala assim, não, isso é sim, é bem complexo, um pouco complexo, mas não é algo mirabolante que você não consegue aprender, sentar a bunda na cadeira, né? Como diz o Sobral, sentar a bunda na cadeira, estudar e pôr em prática. Porque esse é o segredo, né? Você tem que estudar, mas você também tem que pôr em prática. Tem que fazer aquilo que você estudou. E uma dica é você estudar uma semana, tentar pôr em prática outra, se você tiver um caixa. Sobe uma campanha para você mesmo, né? Vai lá, cria uns criativos lá de gestor de tráfego, ou cria um nicho black, ou dark, perdão. Cria um nicho dark, onde não mostra seu rosto e começa a divulgar isso aí para as pessoas, como teste mesmo, né? Para você ter uma noção de como é o gerenciador de anúncio e etc. Essa é uma dica que eu dou. Outra dica, talvez até a mais importante que a primeira, é você conhecer pessoas novas, fazer amizades com esse tipo de pessoa, né? A pessoa empreendedora, uma pessoa que tem vontade de crescer, pessoa que tem ambição. Eu falo ambição, mas às vezes as pessoas elas entendem errado, tipo, acham que a ambição é igual a ganância, mas não, ambição é você ter esse desejo, ter essa fome, essa vontade de crescer, de ir além. E é até engraçado porque eu tava gravando um vídeo aqui, até fugiu algumas coisas da cabeça porque o meu sócio me ligou dando uma ideia de abordar um casal de conhecido deles para uma empresa que ele trabalhou. E então assim, cara, a gente tá sempre nessa mesma frequência, sabe? Quando a pessoa tá na mesma frequência que você e vocês conseguem pensar naquilo, um ajudar o outro e pensar em algo bom e tornar aquilo melhor ainda. Então, é assim que eu sou com esse meu amigo que é um sócio, que eu digo que é como um irmão, né? E é assim que a gente se relaciona aí há muito tempo, que nossas empresas que a gente abriu até agora todas foram bem relativamente. A primeira foi uma casa de ração, não foi para frente por falta de orçamento. A outra foi um ramo de tabacaria, foi para frente, foi muito bem até. Só que não era um ramo que a gente gostava tanto, tinha uns negócios ali meio estranho de se trabalhar, né? Uns problemas. Então a gente decidiu parar com isso. E agora esse ramo tá dando muito certo já de início, graças a Deus. Já de início está dando muito certo. Até porque a gente tem empresários, amigos com que a gente já trabalhou. Igual eu já trabalhei em um restaurante. E o dono de lá, ele tem muito amigo empresário, porque restaurante, todo mundo precisa almoçar, muitos empresários vão lá. E até agora, sendo sincero, ele não me indicou para ninguém, mas é uma oportunidade. Porque assim que ele lembrar de alguém que possa precisar desse serviço, eu tenho quase total certeza que ele irá me indicar, né? E esse cara, ele foi uma peça importante também na minha evolução. Eu era uma pessoa bem tímida, alguém bem, assim, não conseguia nem conversar direito com as pessoas. Hoje em dia cara, eu evolui bastante. Hoje em dia eu evolui bastante esse meu jeito, esse meu defeito. Mas agora eu tô num ramo que eu posso e tenho que conversar mais com as pessoas. E esse meu patrão, ele é uma pessoa que me ajudou bastante, tanto por causa disso, quanto porque também ele permitia que meu horário fosse flexível. Eu fazia faculdade e trabalhava, então eu saía direto da faculdade 11 horas e ia trabalhar até as 3 e recebia um salário mínimo, que é algo muito bom.
Eu via que as pessoas que faziam mais ou menos essa carga horária lá na minha faculdade, eles não recebiam nem R$ 900, às vezes 900 mais benefício, 1.000 mais benefício, e eu recebia mais que isso. Mas enfim, o que tudo isso tem a ver com o tráfego pago? Cara, tem tudo a ver. É amizade, é influência, aí que tá as oportunidades do seu negócio. Porque independente, se você for fazer tráfego pago para um negócio local, o dono do negócio local é um empreendedor. Se você vai fazer tráfego pago para um e-commerce, o dono daquele e-commerce é um empreendedor. Mesmo se for um infoproduto, o dono é um empreendedor. Então, assim, você tem que estar cercado das pessoas certas, tem que estar por perto das pessoas certas e tem que estar sempre atento às oportunidades de negócio. Tem que saber se comunicar, saber o que falar. E aí está o estudo. Você deve estudar, lógico, deve estudar, deve entender sobre diversos assuntos. Se possível, empreenda também. Faça algumas coisas que você gosta. Por exemplo, tem gente que se dá bem com culinária, com que diz quando é só doce, bolo. Faça bolos, venda bolos, cria uma marca de bolo, sabe? São as coisas assim que vão te ajudar a evoluir, tanto profissionalmente quanto como pessoa também. Você vai começar a se sentir parte desse ramo empreendedor. Você vai pensar com a cabeça do empreendedor, que será o seu cliente e seu parceiro também. Porque o ideal é você pensar que o seu cliente é o seu parceiro e ele pode ser também o seu amigo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você vai pensar com o cliente, você vai pensar para o cliente como você fosse ele, como se você pertencesse ao negócio dele. E aí as estratégias de tráfego vão se desenvolver muito mais fácil. Você vai entender a dor dele, vai entender a dor do cliente dele e você vai direcionar melhor aquele negócio. Isso se encaixa a outros setores também, não só o tráfego pago, tá? Se encaixa a outros setores também. Mas eu digo tráfego pago porque por agora eu estou me aprofundando nisso. E eu vou me aprofundar nisso hoje e até um bom tempo, e até eu criar minha agência de tráfego. E quem sabe quando tiver milionário aí, possa mudar de ramo. Mas não pretendo, eu falo brincando, mas não pretendo. É um ramo que eu gostei de trabalhar, é um ramo que eu me encaixei. Eu fiz administração na faculdade e o que eu aprendi em administração eu consigo aplicar aqui no tráfego, consigo aplicar nas empresas que são meus clientes, consigo tirar estratégias que aprendi lá para aplicar nas campanhas, nos anúncios, porque às vezes você tem que fazer um anúncio também. Por quê? Por que você tem que fazer o anúncio sendo que você é gestor de tráfego? Porque às vezes você vai encontrar uma barreira com o empreendedor. Às vezes o empreendedor vai falar, cara, eu não acredito nisso, e eu vou ter que pagar o pessoal do marketing mais um gestor de tráfego. Aí você fala, não, tudo bem, eu faço os anúncios para você, eu faço os criativos, né, para você, e eu divulgo com esses criativos que eu faço mesmo, mas além você vai precisar do marketing, do profissional de marketing, para os resultados ficarem ainda melhor. Mas de começo, se o empreendedor tiver essa barreira de não querer pagar ninguém do marketing, e o marketing dele não for bom, os criativos não forem bons, é viável que você tenha um conhecimento ao menos intermediário, tendo um telefone que dê para gravar numa qualidade boa, com um som bom, uma iluminação boa. E aí vai de cada um, né? Aí vai a malandragem ou o entendimento de cada um.